Olá a todos, bem-vindos ao Momento Mindfulness para mais um encontro, mais uma fala breve e uma meditação em grupo. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco para nós podermos cultivar esse hábito juntos, não é mesmo? Mesmo que distantes e utilizando essa ferramenta, nós estamos conectados. Então é muito bom podermos ter esse tempo aqui todos os dias para meditarmos e acabamos por criar uma pequena comunidade que medita junto. E hoje, pessoal, eu vou estar falando com vocês sobre o cultivo da meditação. Muitas pessoas iniciam a prática da meditação e acabam tendo bastante dificuldade durante o caminho. Então hoje eu vou falar sobre o cultivo da meditação baseado neste livro aqui, que é o Jardim Meditativo, The Meditative Garden, de Sheryl Wolfgang. Então eu vou falar hoje, a minha fala vai ser muito baseada nesse livro, eu indico bastante para aqueles que sabem ler em inglês. E esse livro ele vai falar do cultivo da meditação, fazendo sempre a alusão do jardim. Então, se nós observarmos a nossa vida, o nosso eu, é como se o nosso eu fosse um jardim. Então, por vezes, quando nós cuidamos desse jardim, nós não temos muito tempo para tomar de conta dele, para molhar as plantas, para tirar as ervas daninhas. Em outros períodos, nós cuidamos bastante do jardim, nos dedicamos, fazemos mudas. E a vida passa por esses altos e baixos, certo? Em momentos, os nossos jardins estão muito floridos, e em outros momentos, os nossos jardins estão infestados por pragas, por insetos, por ervas daninhas. E a meditação, ela é como se fosse uma semente que nós plantamos nesse jardim. E durante esse percurso, é muito importante nós enxergarmos a meditação enquanto o cultivo dessa pequena plantinha dentro de nós, ou dentro do nosso jardim. Então, para ter uma boa muda, uma boa planta, eu preciso pegar essa semente e escolher o solo apropriado. Tenho que também regar essa semente todos os dias. Essa semente ela tem que estar pegando sol diariamente, tem que estar pegando vento. E a terra tem que ter os nutrientes necessários para o crescimento dessa semente. E à medida que nós vamos meditando, é como se nós também tivéssemos que cuidar de nós mesmos dessa forma. Qual é o melhor horário para eu meditar? De que forma eu posso nutrir o meu corpo para que na hora da prática da meditação eu esteja saudável? Talvez fazendo alongamentos, liberando as tensões do corpo. Nós, assim como as plantas, também temos que pegar sol diariamente. E o simples estímulo do sol melhora muito a nossa prática de meditação. Nos hidratarmos também, assim como a planta, é importante antes de meditar, né? Talvez vocês percebam que ao tomar água, nós meditamos até melhor. Então, encontrar as circunstâncias ideais e também cuidar da nossa prática meditativa como cuidaríamos de uma pequena planta é um grande lembrete que nos ajuda a perseverar, porque muitos desistem ao longo do caminho, muitos se desanimam, não é mesmo? E aí abandonam a prática e retornam à vida comum. E aí o jardim se enche de ervas daninhas, as plantas morrem. E aí quando o tempo passa e as pessoas voltam a olhar para si, talvez em detrimento de um sofrimento muito maior, aí elas lembram-se: um dia, muito tempo atrás, eu meditei. E aí retomam a prática. Então, é importante nós enxergarmos que é um cultivo diário essa prática. Assim como regamos uma planta todos os dias, sentamos todos os dias para meditar, no melhor horário, com o corpo se sentindo bem.
E à medida que vamos fazendo isso, a plantinha vai crescendo. E quanto mais ela cresce, mais nós vamos percebendo que o nosso trabalho está gerando um bom resultado, certo? E a prática da meditação é a mesma coisa. Quanto mais a gente vai tendo plena atenção, mais a gente vai tendo concentração, a gente vai se sentindo entusiasmado, recompensado por essa prática, né? E a planta cresce e às vezes a gente tem que podar essa planta, porque ela começa a crescer demais, até que um dia ela irá gerar frutos. E comparando isso com a prática da meditação, é essencial que a gente entenda que se eu regar a planta todo dia, naturalmente ela vai gerar bons frutos. Eu não preciso me preocupar com o tanto de frutos que ela vai gerar, porque a maioria das pessoas tenta meditar para relaxar. Então senta e tenta relaxar. E é como se estivesse tentando pensar na planta, imaginando os frutos, porque o relaxamento é uma consequência da meditação e do cultivo da plena atenção. Então, se nós enxergamos a prática enquanto esse cultivo diário, ao invés de estarmos sempre querendo relaxar, tranquilizar a mente, nos sentirmos em paz, talvez o relaxamento e a tranquilidade eles venham com mais facilidade. Então o segredo é nos lembrarmos que, à medida que a nossa plantinha da meditação vai crescendo, nós vamos cultivando esse hábito de regá-la diariamente, às vezes podá-la, e não se preocupando com os frutos, certo? E aí é que reside o grande segredo da prática. Porque se a gente cultiva diariamente a prática, sem se importar se vamos nos tranquilizar ou não, se vamos sentir dor ou não, se a mente vai estar agitada ou não, se alguém vai fazer barulho na hora da minha meditação ou não, nós temos uma prática mais fidedigna e mais sólida, certo? E aí, quando essa prática começa a gerar frutos, nós começamos a perceber que a nossa relação com as pessoas mudou. Nós começamos a perceber que a nossa fala está mais amorosa. Nós começamos a perceber que nós não sentimos mais tanto as emoções negativas. Começamos também a acolher mais as sensações desagradáveis. E aí, esses frutos vão vindo e nós vamos sentindo mais entusiasmo para praticar. Então é importante termos a perseverança, porque assim como uma árvore, depois que ela cresce e começa a gerar frutos, a única coisa que vai acabar com a nossa prática é algum evento muito trágico, como se fosse alguém vir e serrar a árvore que a gente plantou e cultivou, ou alguma catástrofe natural, um vendaval derruba a nossa árvore, né? Mas ainda assim, nós já teremos colhido muitos frutos e nós teremos aprendido muito com o cultivo dessa prática, certo? Então tenham em mente que no início pode parecer difícil, certo? Mas à medida que a gente vai progredindo e a nossa prática vai crescendo e se solidificando, se enraizando, ela se torna cada vez mais fácil e ela se torna cada vez mais motivadora, porque nós começamos a enxergar que ela está gerando frutos na nossa vida, certo? E esse livro aqui, entre outras coisas, ele vai oferecer muitas práticas, ele oferece vários tipos de meditações diferentes. Então, se você gosta de jardinagem, de jardins, esse é um livro muito interessante, ó, bem ilustrado, com muitas fotos e muitas práticas. É um livro bem profundo. E outra coisa que eu gostaria de dizer, gente, é sobre a boa vontade. Então, quando nós vamos cuidar do jardim, é importante a gente perceber que ninguém vai cuidar de um jardim com má intenções. Ninguém sai para cuidar do jardim ou passear em um jardim de mau humor, ou pensando assim, esses insetos novamente, né? Todo mundo que vai cuidar de um jardim, normalmente sempre vai
com uma boa intenção, com a intenção de cuidar, com a intenção de limpar ali o que precisar, de fazer o que for necessário para a manutenção do jardim. E da mesma forma nós devemos agir com a nossa prática, certo? Nós temos que ter boa vontade para conosco. Então, se eu estou meditando e eu sinto uma raiva, eu não posso sentir aversão dessa raiva, porque eu vou estar agindo com má vontade perante uma emoção que é minha. Então nós devemos ter boa vontade conosco e com o que quer que venha no nosso jardim. Seja uma praga, seja uma catástrofe natural, uma chuva que derruba as árvores, né? Nós devemos ter sempre boa vontade. E o nosso trabalho é como desse jardineiro, de sempre estarmos limpando o jardim, fazendo a manutenção, todos os dias. E assim como o jardineiro, se a gente passa uma semana sem praticar, o jardim ele já vai estar com uma outra cara, né? E assim como o jardineiro, nós também devemos ter as ferramentas para cuidar desse jardim. E essas ferramentas são a plena atenção, a concentração, a compaixão, a empatia, a bondade amorosa, certo? Então, a minha mensagem hoje era essa. E eu indico novamente esse livro para vocês. The Meditative Garden, ou O Jardim Meditativo, de Cheryl Wilfong. Cheryl Wilfong, The Meditative Garden. Ok? Foi muito dentro das falas e do que eu li aqui que eu fiz essa partilha com vocês hoje. E eu convido a todos para manterem em mente essa imagem do jardim e do jardineiro. Então, a cada vez que vocês se sentarem para meditar, se lembrem dessa postura do jardineiro. Agora eu vou limpar o meu jardim, agora eu vou cuidar das minhas plantas e vou acolher, caso tenha algum inseto ali que me incomode, ou caso aconteça algo fora do meu planejamento, certo? E agora eu gostaria de convidar vocês a deixarem os seus comentários, o que acharam sobre o que eu falei, como vocês percebem que estão cuidando dos jardins de vocês, quais são as dificuldades para cuidar desse jardim, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida. E também convido para deixarem sugestões de temas para as próximas lives. E quem quiser também pode me seguir aí no Instagram, que é @mindfulmarcos. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness. Estão perguntando o que essa pandemia trouxe de bom. Respondo que foi a meditação, diz a Marilda. Que bom, Marilda! E com certeza não foi apenas a meditação que essa pandemia trouxe de bom, né? Talvez a meditação tenha sido uma das coisas. Mas um dos grandes ensinamentos que a gente tem dos nossos professores é que nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Então a nossa mente tende a nos pregar peças e às vezes a gente acredita que as coisas são muito ruins ou muito boas. Mas na verdade não há distinção. E toda a experiência que nós vivemos nessa vida é dual. Então, se você for parar para pensar numa coisa muito boa que você viveu, ela não foi 100% boa, ou nem 90%, nem 80%, nem 70%, nem 60%. Então, tudo tem o seu lado 50-50, né? É isso que nós aprendemos com os nossos professores. Então a pandemia, sem dúvida, ela traz muitas coisas negativas, mas na mesma proporção ela traz coisas positivas também. Qual o nome do livro? The Meditative Garden. Em português, O Jardim Meditativo. Se vocês quiserem pesquisar pelo nome da autora, eu acho que é mais fácil. Que é Cheryl, Cheryl Wilfong, Wilfong. Eu vou digitar aqui para vocês. The Meditative Garden, Cheryl
Will Fong. Indico muito esse livro e depois vocês me digam o que vocês acharam também. Quem comprar, quem ler, depois deem um feedback para nós sobre o que acharam do livro. Muito legal a analogia, que bom que você gostou, Eliana. Com certeza meditar diariamente é diferente de fazer esporadicamente, diz a Carol. Perceba a importância da persistência. Seja o dia bom ou ruim, esteja nosso humor como estiver. Exato, Cláudia. Essa é a parte mais importante. E lembrem-se das plantas no jardim. Você vê a sua plantinha seca, você não vai deixar ela seca, você vai molhar. A mesma coisa a nossa mente e o nosso bem-estar. Se nós estamos vendo que estamos mal, estamos ruins, aí é que nós devemos meditar. Né? Muitas pessoas fazem o contrário. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou sem energia, hoje eu estou triste, hoje eu estou preocupado, vou deixar para meditar amanhã. E aí é como se estivéssemos deixando cada vez mais a nossa plantinha secar. Né? Então é importante a persistência. Esteja como o nosso humor estiver. Ótimo comentário, Cláudia. Cacilda, muito interessante. Meu marido não medita, mas cuida do nosso jardim. De certa forma, ele pratica. Com certeza, ele pratica a prática informal, né, Cacilda? Então tem muita gente que medita e nem sabe. Tem muita gente que pratica, né? Por exemplo, tem gente que gosta de caminhar na natureza e vai para as montanhas e caminha. Essa pessoa medita, né? Só que em contemplação. A gente medita na concentração, essa pessoa medita na contemplação. Talvez a pessoa que medite também no jardim, cuidando de um jardim, ela esteja ali meditando na contemplação, nos 5 sentidos, né? Então, desde que nós estejamos fazendo aquilo que façamos com presença, nós estamos meditando. Porque o exercício da plena atenção é esse exercício da presença com o aqui e agora. Né? Então, com certeza, ele pratica de certa forma. Quem sabe se ele não meditar, melhora ainda mais a jardinagem dele, né, Cacilda? Adorei esse tema. Voltei hoje para as lives depois de um tempo. Hora de tirar as ervas daninhas que tomaram conta. Bem-vinda de volta, Bruna. É isso. E é normal a gente abandonar a prática, galera. Vamos entender isso também. Eu, a Neiva, a Carla, o Dalai Lama, o Regis, meditadores que têm muito tempo de prática, eles também passam por esses hiatos, porque são os altos e baixos da vida, certo? O importante é nós retomarmos, né? Então todo dia é uma chance para tirar essas ervas daninhas do jardim. E chega um ponto que é tanta erva daninha que a gente não tem outra opção senão tirar as ervas daninhas. Né? E a meditação ela vai estar sempre lá como uma ferramenta para nos ajudar. Amo cuidar do meu jardim, tanto o interno como o externo. Que ótimo, Eliana. Continue assim, cada vez mais cuidando. Às vezes as coisas não são tão equilibradas assim. 50% e 50%. Vânia, às vezes a mente rotula, julga e compara. Então, para as nossas mentes, nunca vai ser uma percepção 50-50, porque tem muitas outras variáveis, né? Então, de um ponto de vista relativo, ou seja, da minha mente, por exemplo, para mim pode ser um sofrimento muito grande tomar uma injeção. Para você pode ser algo natural. Então, de maneira relativa, vai ser sempre diferente a percepção perante o objeto em si. Porém, quando se trata da vacina, ela não é 100% dor, nem 100% prazer. Vai depender sempre da percepção de cada um. Agora, todos os fenômenos do mundo, seja o calor, o frio, a fome, a sede, a dor, o prazer, eles nunca acontecem sem essa dualidade. Então eu sinto a dor porque eu sei o que é prazer. E por trás de toda dor existe um prazer. E vice-versa. Então, de sujeito para sujeito, essas percepções elas sempre vão variar. Sem dúvida. Porque nós somos indivíduos únicos.
Cada um tem a sua subjetividade. Agora, de maneira objetiva, tudo que existe nesse mundo é dual. O dia, a noite. E o dia ele está presente na noite. E a noite também está presente no dia. Mas então, se você parar para refletir um pouco, você vai conseguir notar essa dualidade do mundo e dos fenômenos que acontecem. Só cheguei agora, bem-vinda, Isabel, Chara, Harion. Eu amo cozinhar e quando estou cozinhando, é uma meditação. Eu amo cozinhar e quando estou cozinhando é uma meditação. Quando termino, estou leve. É isso, Rosana. Cozinhar também é uma meditação, assim como cuidar do jardim. Ótimo. Então, pessoal, vamos para a nossa prática, não é? E ao final eu irei terminar de ler os comentários. Eu vou fazer com vocês uma prática também do livro, né? Que é uma prática muito interessante. Nós já fizemos previamente a prática da meditação da montanha, que envolvia a concentração nos pensamentos e na tela mental e nas imagens que a mente pode vir a nos trazer. E essa meditação ela também é parecida. Então nós vamos meditar na tela mental e nos pensamentos, ok? Então, nós podemos ir encontrando um lugar confortável. Se eu estou sentado na cadeira, eu posso retirar as costas do encosto. Tomando uma postura estável, alerta, desperta, porém relaxada. Quem sabe respirando algumas vezes profundamente. E aos poucos vamos nos ancorando no momento presente através da respiração. Permitindo cada vez mais que a mente se tranquilize, assumindo uma respiração natural e se afastando cada vez mais de um pulmão completamente cheio e um pulmão completamente vazio. Inspirando sem esforço e expirando sem esforço. Acolhendo o que quer que aconteça entre a inspiração e a expiração. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando.
E se a mente se distrai, retomamos a atenção à respiração, podendo também, quem sabe, sentir o corpo aqui sentado. Inspirando e sentindo os pés, expirando e sentindo as panturrilhas e canelas, inspirando e sentindo os joelhos, expirando, sentindo as coxas, inspirando, sentindo as nádegas e expirando, sentindo a pelve. Inspirando, sentindo o abdômen, expirando e sentindo a lombar. Inspirando, sentindo a caixa torácica e o peito, e expirando, sentindo as escápulas e as costas. Inspirando, sentindo os braços e expirando, sentindo as mãos. Inspirando, sentindo os ombros e o pescoço e expirando, sentindo a cabeça. Respirando não só pelos pulmões, mas também pelos poros. E partindo dessa consciência do corpo e da respiração, podemos ir movendo a nossa atenção para a nossa tela mental, enxergando em nossas mentes a imagem de um jardim. Talvez um jardim próximo à nossa casa, ou jardim da minha própria casa. Algum jardim em um parque, ou até mesmo um jardim que eu já vi em fotos. Nos transportando para esse jardim e procurando uma flor, buscando a flor mais bonita que possamos encontrar nesse jardim. E à medida que enxergamos essa flor, talvez nós possamos visualizá-la em nosso coração, na região do peito, como se desabrochasse, exalando um aroma agradável, exibindo cores agradáveis. E quem sabe aos poucos nós possamos deixar essa flor se abrir e se expandir em nossos corações. E essa flor representa a nossa bondade, o nosso amor, a nossa compaixão, os nossos sentimentos mais puros, aqueles sentimentos preciosos que carregamos dentro de nós, todos representados por esta flor. E neste momento,
Você pode convidar uma pessoa que você ama muito a estar presente em seus pensamentos. Uma pessoa que você ama, que você quer muito bem. E compartilhar essa flor com essa pessoa, entregando-a para ela e desejando que essa pessoa seja tocada por estes seus sentimentos preciosos, profundos e puros. E que você também seja tocado ou tocada por essa troca entre você e essa pessoa. Notando como é para você compartilhar essa flor com esta pessoa. O que você sente, o que vem à sua cabeça. E mais do que isso, será que eu tenho entregado essa flor diariamente para essa pessoa? Ou é apenas uma intenção? Talvez eu não manifeste tanto esses sentimentos que eu tenho para com ela, ou talvez eu poderia expressar um pouco mais. Como tem sido a minha partilha destes sentimentos com essa pessoa que eu amo? E quem sabe agora nós possamos compartilhar esta flor do nosso coração com os nossos amigos, pensando sobre aqueles que podemos contar, aqueles que se preocupam conosco, aqueles com os quais nos preocupamos, que nos apoiam. Entregue essa flor a cada um, imaginando como essa pessoa receberia estes seus sentimentos mais profundos, essa sua beleza interna. Notando também como você é tocado à medida que você compartilha estas flores com cada um de seus amigos. E da mesma forma refletindo, será que eu estou agindo de maneira coerente com essa intenção de ser amoroso, de ser gentil, carinhoso com os meus amigos? Ou será que eu tenho me afastado, me escondido, me isolado? E indo um pouco além, nós podemos compartilhar esta flor também com os nossos familiares, aqueles com os quais compartilhamos boa parte de nossas vidas, aqueles que compartilham conosco boa parte de nossa história, aqueles
responsáveis por boa parte do que somos. Entregue essa flor a cada um de seus familiares. Mesmo aquele familiar que você tenha dificuldades ou que supostamente já lhe prejudicou, entregue a ele os seus sentimentos mais puros e profundos, apesar das dificuldades. Compartilhando a gratidão, o perdão, a paciência, a amorosidade, o respeito, imaginando como cada uma dessas pessoas receberia essa flor. E finalmente, como se nos enxergássemos em um espelho, vamos compartilhar essa flor linda presente em nossos corações com nós mesmos, nos enxergando em nossa tela mental, nos entregando essa flor, talvez até abraçando a nós mesmos. E percebendo como é compartilhar com si mesmo os seus sentimentos mais puros. Por vezes gastamos tanto tempo tentando ajudar as pessoas, tentando ser um profissional melhor, e acabamos nos perdendo nessa necessidade de ajudar o outro e nos negligenciando. Como é compartilhar com si mesmo essa flor? E será que você tem se dado essa flor diariamente? Será que você tem se amado, se cuidado, se perdoado? E de que forma você pode, talvez, começar a se presentear com essa flor mais frequentemente? Talvez percebendo que cada pétala dessa flor representa uma qualidade minha. E muito provavelmente eu tenho mais qualidades do que eu imagino. Que nós possamos cada vez mais compartilharmos, que nós possamos cada vez mais compartilhar esses nossos sentimentos profundos conosco e com aqueles que convivem conosco. Que nós possamos cada vez mais enxergar a beleza de nossos corações e que nós possamos cada vez mais sentir ao invés de pensar, viver ao invés de planejar.
e se alegrar ao invés de se preocupar. E aos poucos vamos trazendo a nossa atenção de volta à respiração. Sentindo novamente o corpo sentado, pés, pernas, nádegas, costas, abdômen, peito, ombros, braços, mãos, pescoço e cabeça. E gentilmente você pode tomar 3 respirações mais profundas, movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar e se alongando, fazendo o movimento que o corpo pedir. Gratidão pela prática, pelo esforço de vocês. É sempre muito bom meditar assim em grupo. Eu me sinto muito bem. Existe uma grande diferença na minha prática quando eu medito aqui com vocês e quando eu medito sozinho, porque eu pelo menos sinto mesmo a presença do grupo e é muito motivador. Então agora eu vou continuar lendo os comentários, respondendo as perguntas, e eu gostaria de saber como foi essa prática da flor, né? Como eu falei, essa é uma prática que está aqui nesse livro e é muito interessante. Quando eu fiz, me tocou profundamente e eu gosto bastante de meditar com visualizações, né? Tem muita gente que diz que dentro da meditação Vipassana não existe visualização, mas existem alguns professores que ensinam sim a visualização em ocasiões específicas. Então é algo que me ajuda e eu achei interessante compartilhar com vocês. Então gostaria de saber o que vocês acharam, dúvidas, comentários, como se sentiram ao fazer. A agitação é o que mais me atrapalha. Perceber a agitação e praticar a aceitação como parte da prática. Ótimo. Evani, e perceba que talvez você já progrediu muito dentro desse caminho, né? E talvez você ainda nem tenha consciência disso. Então, aos pouquinhos nós vamos nos aceitando a prática, aceitando a vida como ela é. E não tem para que ter pressa, né? Então, bem-vinda. Curioso que quando comecei a meditar, comecei a amar plantas e montei um enorme jardim na varanda. Janaína, isso é comum, né? Quando a gente começa a meditar, a gente se sente mais conectado com a nossa verdadeira essência e, consequentemente, mais conectados com a natureza, com o mundo, com as outras pessoas, né? Porque o simples fato de nós respirarmos e começarmos a perceber, uau, essa planta também respira, esse animal também respira, esse outro também respira, né? Então a respiração, ela nos conecta, de fato, aos demais e a tudo que está à nossa volta, né? Eu não tenho jardim, mas cuido muito das minhas suculentas. Estão lindas. Que bom, Aricleia! É ótimo cuidar das suculentas, né? Não precisa ser um jardinzão, né? As suculentas também requerem um cuidado especial. Falando em Regis, algum dia vamos ter o prazer de meditar com ele também? Olha só! Olha, a gente está preparando uma surpresa aí para vocês. Talvez seja possível que ele esteja aqui em breve. Então, quem sabe, não é mesmo? Quem sabe a gente não faz um webinar aí com ele, convidado especial. Mas ainda estamos
conversando, combinando. Então fica aí esse suspense, se vamos ter essa presença aí ilustre do nosso grande professor, nossa grande inspiração. Inclusive, um grande abraço, Regis, para você. Sei que você não está nos assistindo, mas entrei no jardim antes de você pedir. Que bom, Cláudia. Amei a flor, entregar aos outros e a mim mesma. Que bom, ai, que bom, ó. Amei, gratidão, enviei a flor para minha mãe que está em Pernambuco. Que bom, Cristina, eu fico muito tocado com esses relatos. Meditar em grupo é maravilhoso. Adoro meditar com visualização, adorei a minha flor. Que bom, Tiara. Marcelo, a flor foi muito tocante. Ô, gente, que bom que vocês gostaram. Eu estava um pouco receoso de fazer essa prática, porque eu não sabia se vocês iam gostar. Mas eu decidi sair um pouco do comum e fico muito feliz de saber que vocês gostaram. Marcos, gostaria de oferecer um ramalhete de rosas. Ô, Cacilda, que maravilha, você é uma pessoa muito acolhedora. Eu também agora quero te oferecer 2 ramalhetes de rosas. Vou te enviar, em breve você vai estar recebendo aí em pensamento, hein, na minha próxima prática. A prática da flor me emocionou muito, me senti muito bem em compartilhar a flor. Oh, gente, que maravilha. Entreguei uma flor ao meu melhor amigo que já partiu. Que bom, Rosana, que você pôde compartilhar esses sentimentos com ele, não é? Muito gratificante essa prática. Ai, gente, nasceu uma orquídea lilás no meu jardim, portanto ficou fácil de meditar hoje. Que bom, Jurandir. Muito obrigada, a prática foi maravilhosa. Adorei a meditação, me surpreendi ao ofertar a flor para mim mesma. Quando você perguntou como posso trazer a flor para mim, eu me vi sorrindo e leve. A visualização é uma técnica que me surpreende. Gente, que bom que vocês gostaram. Eu vou fazer mais práticas de visualização então ao longo do tempo. Não se acostumem tanto, né? Mas de vez em quando vamos fazer. Acho o Regis massa também. Ele é massa mesmo. Gratificante receber a flor. Gratidão. Que bom, Eliana. Amo plantas, sinto a necessidade delas. Ao cuidar delas, fico numa paz enorme. Eu também adoro, Vânia. E agora vamos cuidar mais dessa nossa plantinha, né? Que é a meditação. Foi uma prática linda, me tocou. Célio, obrigado. A flor me deu um sentimento de alegria. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aqui a fim de mais um encontro. Então, repetindo aí a sugestão de livro, The Meditative Garden, de Cherwell Wilfong. E também depois vocês digam para nós o que vocês acham dessas lives que a gente faz uns comentários de livro, fala de alguns livros diferentes, porque esse modelo também eu gostei, achei interessante. Então depois nos digam o que vocês acharam. Se vocês acham legal a ideia de em algumas lives a gente falar sobre livros. Esse livro eu acho que não tem em português, Isabel. Infelizmente, eu acredito que não, mas vale a pena você pesquisar, né? Então, pessoal, até a próxima. Estou muito feliz que vocês estão cultivando essa prática, ver essas pessoas sempre aqui, recorrentes, é muito gratificante, ok? Vamos fazer então sobre livros em português, indicações de livros, ok? Vamos providenciar e, quem sabe, nós estaremos reunidos amanhã às 18h30, se tudo der certo, não é mesmo? Então eu espero vocês e obrigado por mais um encontro. Uma boa noite, descansem e se divirtam. Lembrem-se da importância de um simples sorriso, né? Um simples sorriso muda o seu dia, ok? Até logo!